Nós vamos ouvir o Michael, que vai nos trazer uma rápida palavra, e logo após o coral estará louvando o nome do Senhor. E glória a Deus. Cumprimentos, irmão, com a paz do Senhor Jesus, amém? Muito fraco, irmãos. Cumprimentos, irmão, com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Quem está feliz, dê uma glória aí. Vamos aprender comigo, sem perda de tempo, no Salmo 115, versículo 16, 17 e 18 somente. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Quero agradecer a Deus primeiramente, depois o pastor Olival e mais igreja. Quem encontrou, diga amém. Que diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos seus filhos dos homens, aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio, mas nós pediremos ao Senhor desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Aleluia. Irmãos, com 5 anos de idade, 6 anos de idade, a escola descobriu que eu tinha um problema. Eu trocava tudo, irmãos. Eu olhava uma faca e falava que era vaca. Eu olhava um pato e falava que era vaca. Então tinha um sério problema em trocar as palavras, falava tudo errado. Tem uma cidade do lado minha que era Botucatu, falava Botucatu. Então, aos meus 6 anos de idade, eu fui para o fundador. Fiquei ali 6 anos, irmãos, tentando aprender a falar. Ou dificuldade, era zombado na escola, por causa que eu não sabia falar direito. Aos meus 11 anos, quando eu aprendi um pouco a falar, os médicos constataram, através de alguns exames, que eu tinha um cisto e um glândula na garganta. Eu operei com 12 anos de idade. Quando eu tinha meus 12 anos e meio, alguns meses de operação, quando eu voltei, os médicos olharam para minha mãe e falaram assim: olha, dona Benedita, o Michael, ele tem um sério problema. Ele operou há 2 meses, em menos de 2 meses praticamente, voltou tudo que ele operou. Tudo que ele tinha voltou de novo. Ela falou assim para minha mãe: olha, com até os seus 18 anos de idade, ele vai perder a voz, não falará mais. Depois disso, irmãos, eu me lembro que eu fui partir para o futebol, joguei no Santos Futebol Clube. Quando eu estava dentro do Santos, eu estourei a rótula do meu joelho e desloquei a minha virilha. Tive que tirar alguns tempos para me operar. Eu, desde a minha infância, desde logo dos meus poucos anos de vida, minha mãe sempre me ensinou: nunca ande com crente, nunca cante com crente, nunca converse com crente, que crente é a pior pessoas dessa terra. Assim foi a minha orientação da minha mãe. Quando eu estourei o meu joelho, estourei a rótula, quando eu fiquei de repouso na minha casa, eu me lembro, irmãos, que minha tia um dia convidou eu para ir para a igreja evangélica. Eu falei: tia, eu não vou ir. Tanto dela insistir, tanto dela tentar me convencer, um dia eu fui. Todas as vezes para tomar banho, minha mãe tem que dar banho em mim. A minha rótula virou, a minha virilha deslocou. Tinha marcado uma operação dentro de 1 ano. Eu tinha que se apresentar no clube em torno de alguns meses. Quando eu subi para a igreja, irmãos, no meio do caminho eu parei para chorar, tanta dor no meu joelho. Quando eu entrei na igreja, o presbítero Reinaldo estava ministrando da Assembleia de Deus aqui no campo de Sorocaba, da cidade de Pereiras. Ele estava ministrando e no meio da ministração dele ele falou assim: tem uma pessoa que entrou aqui com um problema no lado do peito, do lado do seu direito do peito, mas tem uma pessoa que entrou aqui nessa noite com uma dor fortemente no joelho, do seu lado esquerdo, e a sua virilha deslocada. Eu olhei para minha tia e falei: esse cara está brincando comigo, está zombando comigo. Aí ele me convidou a igreja, convidou todos. Eu tive coragem, fui até a frente. Ele orou por mim. Depois que ele orou por mim, ele falou: coloca a mão no seu joelho, vê se está doendo. Eu coloquei a mão no meu joelho, apertei. Todas as vezes que eu fazia isso era o motivo de eu sentar e chorar. Quando eu fiz isso, eu falei para ele: não está doendo mais nada. Ele falou assim: meu filho, eu não sei se você acredita em Deus ou não, mas hoje Jesus te curou. Saí da porta da igreja e falei: tia, se realmente Deus existe, o Deus dos crentes, vocês falam tanto que Ele faz isso, faz aquilo, se o seu Deus existe, essa rua que eu subi chorando, se eu dar um pique até a praça que eu chorei, e eu abandono o futebol e aceito Jesus e viro um pregador evangélico. Eu dei um pique e fui até a pracinha, irmãos. Algumas semanas depois o pastor começa uma campanha no monte. Na penúltima noite no monte, quem é batizado com o Espírito Santo? Na última noite, irmãos, eu fui também renovado com o Espírito Santo. Na segunda-feira me apresentei. É só você
jovens de todo o Brasil, eu fui o único que representei o estado de São Paulo. Mas quando eu estava lá dentro, estava ganhando dinheiro, joguei para o Neymar, mas ele tem a mesma idade. Quando nós estávamos todos na sala, todo mundo lá no seu alojamento, eu ficava na parte de cima da beliche. Eu me lembro, irmãos, quem é batizado com o Espírito Santo é outra coisa. Quem tem Espírito Santo não vem para a igreja para ficar com a boca fechada. Eu ficava chorando lá na beliche, falava: Deus, que adianta eu ganhar prata e ouro? É minha mãe, meu pai está na separação. Falei: Deus, se eu abandonar o futebol, vou virar pregador. Na mesma semana eu larguei tudo, larguei o futebol, larguei tudo. Com 18 anos de idade, eu estava viajando para todos os campos. Hoje eu tenho 26, na semana que vem eu vou fazer 27 anos. Já preguei quase todo o Brasil. E quero dizer para você, os médicos me desenganou, mas quando você tem chamada, quando o homem se levanta, a tua chamada é maior do que o homem falou. A tua promessa é maior do que o homem falou. Se Deus falou, ela está falando. Aceitei a Jesus, abandonei o futebol, minha mãe mandou embora de casa. Hoje, para a glória de Deus, o minha irmã que foi presa também com a Suzane, traficante no PCC, é pregadora para a glória de Deus. A minha mãe que odiava crente, hoje é missionária para a glória de Deus. O meu pai aceitou Jesus. A tua chamada Deus não vai deixar morrer. A tua chamada Deus não vai deixar. Irmãos, o pastor me deu 15 minutos e tenho 10. Eu li esse versículo porque esses dias eu estava ministrando, semana passada estava ministrando um encontro de jovens na cidade de Pereiras. E quando os jovens estavam cantando, eu me lembrei de Nero. E fiquei admirando Nero nos meus pensamentos. Quem é Nero, mãe? Imperador de Roma. Eu fiquei admirando Nero e falei: Deus, como pode um homem ser tão sábio desse jeito? Nero assumiu seu trono 54 anos depois de Cristo. Com 10 anos, ele tacou fogo em Roma. E ele colocou a culpa nos cristãos. Eu admirei Nero por um motivo: como conseguiu calar a igreja. Como conseguiu fechar a boca da igreja. Eu fiquei pensando: Deus, como um homem consegue fazer isso? Porque, irmãos, estava uma igreja muito grande, muito bonita. Os jovens se matando para cantar. Os outros irmãos mexendo no celular, um conversando para um lado do outro. Você vem para dentro da igreja porque você, quem sabe, você nunca foi do mundo. Eu já fui do mundo. Eu sei o que estou falando. Eu sei que ia passar a noite inteira prostituindo, vendendo drogas. Eu sei que eu nasci no meio do PCC. Eu sei que é formar uma quadrilha. Eu sei que é tudo isso. Então, quando você entrar na casa do Senhor, você esqueça tudo. Se desligue dessa terra e se ligue com Deus. Porque o preço foi chamado, o sangue que foi derramado na cruz por você. Você tem que vir aqui respeitar, porque aqui é o lugar para você adorar a Ele. É por isso que toda vez que eu saio da minha casa, irmãos e irmãos, eu já tive aquela expectativa. O congresso está chegando, aquela expectativa toda. Antes eu tinha essa expectativa, hoje não. Sabe por que hoje eu tenho essa expectativa de lá no longo prazo? Porque toda vez que eu tomo banho para vir para a casa do Senhor, a expectativa é muito maior. Eu fico pensando, irmãos, eu vou preparar o meu melhor terno, vou passar o meu melhor perfume, porque hoje eu tenho que encontrar com Ele. Eu fiquei admirando Nero e Deus falou, o Espírito Santo falou dentro do meu coração. Você falou assim: você está admirando Nero, eu vou mostrar alguém para você admirar. Deus falou assim para mim 84 anos antes de Nero nascer: a qual um que não é nascido da vontade da carne, não é projetado pela família, não é organizado pelos avós, pelos pais, pelas mães. Nasce ele sem ser planejado pelo homem. A Bíblia fala que tem alguns que é nascido da vontade da carne, mas tem alguns que não é nascido da vontade do homem. Quer ver o nome dele? Jesus. Mas como assim? Jesus não é planejado pelo homem? Não. Porque quando José descobriu que Maria estava grávida, ele pensou em correr. Aí o anjo aparece para ele. Quem sabe você entrou aqui nessa noite falando: todo mundo me esqueceu.
a minha família me esqueceu, meu pai me esqueceu, a minha casa me esqueceu. Quando eu tinha 12 anos de idade, minha mãe falou assim para mim: era para você ter morrido. Eu te odeio. Para mim você não era para ter vivido. Ela falou assim: não tive planejamento algum, Michael, para que você nascesse. Eu entendi depois de alguns meses, quando eu li a Bíblia quando eu conheci a Bíblia praticamente lá de Gênesis até Apocalipse, quando eu entrei em João, quando eu li essa passagem falando que tem alguns que não é nascido da vontade do homem. É por isso que quando você está desanimado, desamparado, pensando em parar, o Espírito Santo chega bem do seu ladinho e diz assim: ei, não para agora não. Ei, eu te amo. Quando você está totalmente desanimado, parece uma voz lá dentro começa a queimar você e você começa a dizer: santo. Jesus não era planejado por uma família, mas era planejado por Deus. Você não era planejado por algumas pessoas, mas a Bíblia fala que em Efésios capítulo 1, antes da formação do mundo, quer dizer, antes de Deus falar: haja luz e houve luz, antes dessas coisas Deus já tinha te escolhido. Deus já tinha chamado você. Deus já tinha uma promessa para você. Nero calou, mas 84 anos antes dele nasce um homem chamado Jesus Cristo. Aos 12 anos Jesus Cristo aparece um tempo. Depois Jesus vai aparecer quase os 30, 29 anos e meio. 17 anos Jesus estava desaparecido. Aonde estava Jesus? Estava com seu pai na carpintaria. Existe um ditado no mundo que diz assim: pau que nasce torto nunca se deita, até conhecer meu mestre, o carpinteiro de Nazaré. Quem é que pode ficar torto quando ele chega? Se foi ele mesmo que disse: eu irei adiante de ti e endireitarei caminhos tortos. Eu irei adiante de ti e endireitarei caminhos tortos. João vem primeiro com ele, começa a dizer assim: ei, vós raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Aí ele mesmo tempo ele começa a dizer assim: eu vos batizo com água para arrependimento de pecado, mas está vindo um aí, a qual eu não sou digno, nem de amarrar a sandália dos seus pés, a qual esse é antes de mim e vem também e após a mim, esse vos batizará, eu melhor dizendo, batizo com água, mas esse vos batizará com Espírito e com fogo, com Espírito e com fogo. E Jesus está aqui nessa noite. Só não é batizado nesses últimos dias que não quer. Pastor Ivan, eu conheço há alguns anos, poucos anos, mas ele sempre diz: só não sente quem não quer, só não chora no culto quem não quer, só não adora quem não quer. Nero calou, sabe como ele calou a igreja? Ele pegou, ele que mandou matar Paulo e Pedro. Ele pegava os cristãos, colocava as peles de animais, soltava para os cães correrem atrás e matar. Pegava os homens, apagava a luz da cidade, colocava eles pendurados no madeiro, acendia fogo os homens, para iluminar a cidade. Estrupava jovens nas praças públicas, para calar a igreja. Mas 84 anos, quando nasce Jesus Cristo de Nazaré, quando ele se apresenta ao povo, hoje estava falando assim, hoje estava lendo jovens, a camiseta dos jovens, em João 15:5, dizendo assim que todos aqueles que é ligado em mim pode. Todos aqueles que é ligado na videira, ele consegue cantar. Todos aqueles que é ligado no Senhor conseguem adorar. Todos aqueles que é ligado no Senhor conseguem produzir. Todos aqueles que é ligado no Senhor, mesmo ainda que esteja morto, ele ainda tem poder de levantar e ressuscitar. Todos aqueles que é ligado no Senhor, mesmo se estiver passando por tribulações, ele sabe que o futuro é de glória. Mesmo não passando por dificuldade, ele sabe que o futuro é de prosperidade. Mas Jesus falou assim: olha, eu vou subir, mas vai vir um aí, outro consolador, que no original do grego está dizendo um igualzinho a mim, da mesma forma que eu, da mesma categoria que eu vou subir, mas ele vai descer e não deixará a minha igreja órfã. Agora você está entendendo porque quando você está nas dificuldades você tem vontade de te adorar? Ele começou a perseguir a igreja. O Espírito Santo já estava sobre a igreja.
Mas tem muitas pessoas que só sabem cantar quando as coisas estão indo bem. Só sabem adorar quando as coisas estão indo bem. Aí quando as coisas viram de ponta cabeça, esquecem do Senhor. Esquecem de adorar a Ele. É isso que aconteceu com a igreja de Roma. Por causa da perseguição deixaram. Por causa da perseguição, por causa de todos estão morrendo, deixaram de adorar. Aí Deus veio no coração de Paulo e manda Paulo escrever dizendo para a igreja de Roma: igreja de Roma, vocês são mais do que vencedores. Igreja de Roma, porque eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não vai comparar com a glória que há de ser revelada. A estratégia de Nero era o quê? Começar de fora para dentro, fazer a igreja sofrer, acabar com a aparência espiritual da igreja, para que a igreja pudesse parar de adorar, porque bem sabia eles que quando uma igreja canta, o inferno inteiro estremece. Bem sabia eles, quando você adora para abrir a boca, para cantar, não importa se a sua voz é a pior da igreja, eles, todo mundo sabe, o inferno inteiro sabe, que quando você se levanta para cantar, Deus se levanta do trono e se inclina ao seu favor. Quer calar você? Ei, não deixe. Jesus está dizendo para você: a glória que Ele tem para revelar a sua vida é maior do que a perseguição nesse momento. Mas para encerrar, o apóstolo Paulo ele escreve dizendo: não vos conformeis com esse mundo. Não vos conformeis com esse mundo. Sabe o que o apóstolo Paulo Jesus estava falando? A igreja de Roma está sendo perseguido, não se conforme. Está chorando, jovens, não se conforme. Irmão, está desesperado, não se conforme. Igreja está angustiada, não se conforme. O que ele estava dizendo com isso? Não se conformei. Se tudo está indo de mal a pior, faça alguma coisa diferente agora. Mas transformai-vos. Apóstolo Paulo estava dizendo: olha, não se conforme, mas volta da glória a Deus. Volta da aleluia, volta a se entregar para o Senhor. Volta a abrir seu coração, igreja de Roma, porque quando a igreja adora, o Senhor se levanta. É hora da igreja voltar a glorificar. É hora da igreja voltar a buscar o batismo com o Espírito Santo. É hora da igreja voltar a sentir. É hora da igreja voltar a louvar o nome do Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A Bíblia fala que eles cantam lá em cima, mas eles se manifestam, eles revelam algumas coisas que a igreja ainda não entendeu. Eles falam lá em cima: Santo, Santo, Santo. Mas eles falam: mas é a terra que está cheia da sua glória. Lá em cima eles cantam, mas a terra está cheia da sua glória. Eu comecei a perguntar a Deus: como assim? Eles cantam lá, mas é a terra que está cheia da sua glória. Porque aonde está Jesus, a glória do Senhor se manifesta. Aonde está Jesus, a glória do Senhor se manifesta. E as palmas para Jesus.